aprender com intrépidos atores caninos. Embora fosse interessante por si mesma, a telepatia com cachorros também enquadrava o primitivo e continuado interesse soviético por comandar ações pela telepatia, pela ESP cinética, uma área geralmente desprezada no Ocidente. Bechterev passou a interessar-se por todo o espectro psíquico e organizou uma comissão científica especial para estudar a telepatia de pessoa a pessoa. Esse grupo afirmou ter conseguido transmitir com êxito mais de metade das 900 imagens que tentou comunicar telepaticamente. Ao passo que o interesse de Bechterev se transferia para pessoas telepáticas, Durov continuou com animais. Entre 1922 e 1924, tentou converter os seus cães 10.000 vezes em farejadores de laboratório. Às marcas, havia apenas 16 os cachorros tivessem realizado o que se afirma, quando se contaram todas as probabilidades em 10 milhões de que suas tarefas por coincidência. Outro parapsicologista soviético pioneiro, o engenheiro Bernardo Kaczynski, passou a trabalhar com Durov. Dir-se-ia que o Dr. Dolittle se tivesse encontrado com o Capitão Nemo de Júlio Verne. Kaczynski, pesquisador psíquico, era o herói mal disfarçado de um famoso romance soviético de ficção científica, O Dono do Mundo, de Alexandre Belyaev, autor russo frequentemente comparado a Júlio Verne. O livro é uma espécie de drama cósmico em que o bem luta contra o mal, à maneira de Tolkien, e os heróis, o Dr. Kaczynski modelado à imagem de Kaczynski, e Durov cujo nome lembra o de Durov, finalmente triunfam do perverso antagonista que, possuindo o segredo da telepatia, quase consegue dominar o mundo. O curioso é que, enquanto os futuros aquanautas e astronautas norte-americanos alimentavam a sua imaginação lendo Júlio Verne, os jovens soviéticos partiam em voos imaginários para o espaço interior da mente. Em seu livro Radiocomunicação Biológica, Kaczynski recorda o primeiro encontro com Durov. Eu queria experimentar pessoalmente a ESP quando conheci Durov em 1919. Eu disse-lhe, quero saber como a gente se sente ao receber uma mensagem telepática e quero sentir a ESF muscular. É fácil, disse Durov. Sente-se e fique imóvel por alguns momentos. Ele virou as costas para mim e escreveu depressa qualquer coisa num pedaço de papel. Colocou o papel sobre a mesa, com a parte escrita para baixo, e cobriu-o com a palma da mão. Não senti nada fora do comum mas, automaticamente, os dedos da minha mão direita tocaram a pele atrás da minha orelha. Mal tive tempo de abaixar o braço quando Durov me mostrou o papel. Cocei a cabeça atrás da orelha direita, escrever a ele. Como fez isso? Perguntei, incrédulo. Tudo o que fiz foi imaginar que a pele atrás do meu ouvido direito precisava muito de ser coçada e que eu tinha de erguer a mão para poder coçá-la. Qual foi a sua sensação? Eu, naturalmente, não sentira nenhuma transferência de pensamento. Apenas tivera vontade de coçar a cabeça atrás da orelha. Durov assumiu um ar triunfante. O mais notável foi que você fez o movimento que tinha sido concebido no meu cérebro como se estivesse seguindo a sua própria associação de ideias e movimentos, como se estivesse agindo em obediência a ordens de dupla natureza. Sentiu o efeito da irritação da pele atrás da orelha, e sua mão fez o movimento para alcançá-la. Era a orelha em que eu havia pensado. A imagem em seu cérebro foi inconscientemente captada pelo meu, observei. Somos duas estações vivas de rádio, pilheriou Durov. Kaczynski estava decidido a saber como a mensagem passará da mente de Durov para a sua, ou como passava da mente de Durov para de um cachorro. Depois de anos de pesquisas, ele anunciou haver detectado ondas eletromagnéticas de alta frequência, de 1,8 milímetros de comprimento, que saíam da cabeça de Durov em plena concentração. Hoje em dia, os soviéticos dizem que o equipamento de Kaczynski era demasiado primitivo para provar o que quer que fosse de maneira definitiva. Enquanto trabalhavam, Kaczynski e Durov conversavam acerca da força aparentemente hipnótica dos olhos, a forja do olhar. Uma vida inteira de observações práticas convencera Durov de que o olhar humano tinha energia concentrada em doses suficiente para paralisar a fera mais rosnante.
Ele convenceu um círculo repleto de russos em pânico de que o seu olhar, pelo menos, tinha um poder extraordinário. Consoante a biografia soviética do grande treinador de animais, um enorme urso pardo, exasperado pelas maquinações de um empregado vingativo, certa vez se enfureceu durante um espetáculo. O urso enfiou os dentes no braço de Durov, atirou-o ao chão, transpôs o alambrado e avançou para a multidão, que, a essa altura, berrava histericamente. Durov correu atrás do urso. A fera enorme voltou-se ainda uma vez, ameaçadora. Para ele, Durov não arredou o pé. O urso sobresteve. Olhando bem nos olhos da fera, repreendendo-a severamente, Durov foi se dirigindo lentamente para a saída, levando o urso após si. Kaczynski perguntava a si mesmo se havia mais do que o impacto psicológico num olhar penetrante. Quase todos já sentimos, alguma vez, a necessidade de virar-nos e, ao fazê-lo, demos com alguém atrás de nós que nos fitava. Coincidência? Os soviéticos parecem ter o hábito de estudar as coincidências. Durov experimentou cravar o seu olho mágico em várias nucas humanas no laboratório. Quase todos os seus pacientes, afirmou, sabiam dizer quando ele os fitava por trás. Eram capazes até de determinar o ângulo de onde vinha o olhar. A irradiação poderosa e invisível emitida pelos olhos poderia ser, pensou o Dr. Kaczynski, a força desconhecida que fazia pulsar a telepatia. Mas as primeiras tentativas para identificar um raio emitido pelos olhos de Durov malograram-se. Vladimir Durov, o primeiro ator circense a receber o título de artista da União Soviética, morreu na década de 1930. O seu centro de estudos animais ainda floresce. E o seu interesse pelo poder do olhar subsiste nos círculos científicos soviéticos. Em seu número 8/1963, Planet refere que o acadêmico P.P. Lazarov chefiou uma turma na década de 1940 que asseverou ter descoberto que o olhar não será sentido se interpuser uma fina malha de metal entre o paciente e a pessoa que olha para ele. Experimentaram-se a mescalina e outras drogas psicodélicas numa tentativa para aumentar a misteriosa força dos olhos. Na década de 1960, um distinto cientista francês afirmou que os soviéticos acreditam possuir provas bastantes de que os olhos emitem raios. Quem e o que capta esses raios? A glândula pineal, dizem os soviéticos. A glândula pineal, profundamente encastoada no interior do cérebro, é geralmente identificada com o terceiro olho, o olho místico, que tudo via, de antiga fama. O Dr. Kaczynski lembrou que os yogis hindus dizem ser o terceiro olho um dos centros físicos envolvidos na ESP e de acordo com os russos, sabe-se que a glândula pineal é maior nas crianças do que nos adultos, e mais desenvolvida nas mulheres do que nos homens. E possível, dizem eles, que ela conserve a capacidade visual não desenvolvida do que se poderia denominar o terceiro olho, que vê e emite ondas magnéticas para o exterior, como o órgão comum da visão. Mais uma vez os soviéticos, ao tentarem deslindar alguma coisa aparentemente sem importância, como a sensação engraçada de que alguém está olhando para nós, acabam com um enigma ainda maior, introduzindo a sua perspectiva científica na matéria e nas doutrinas do ocultismo clássico. Em 1962, o Dr. Kaczynski pode finalmente publicar a sua Radiocomunicação Biológica, livro em que relata a sua vida dedicada à ESP. Nele se refere ao trabalho que Durov explana circunstanciadamente a ideia de que os bastonetes do olho poderiam agir como antenas minúsculas de rádio que emitissem sinais telepáticos. Ele admite que isso pouco ajuda a explicar a telepatia quando as pessoas estão muito longe uma da outra. Mas qualquer verificação de ação à distância fará que os cientistas passem a examinar esse campo vital. Como pioneiro espacial Tsiolkovsky, Kaczynski acreditava que a capacidade psíquica é um desenvolvimento evolutivo imediato, muito necessário, e não apenas para ser utilizado no espaço. Como nosso mundo descobre novas torrentes de informações, acrescentando novas facetas como um cristal cintilante, Kaczynski entendia que nós precisamos do psi para não nos atrasarmos. Como inúmeros outros soviéticos que sondaram as possibilidades do paranormal,
Kaczynski também se sentiu na obrigação de advertir que a telepatia poderia ser mal empregada para influenciar subconscientemente as pessoas e contra a vontade delas. Escrevendo durante a era stalinista, sublinhou que o mau emprego da telepatia poderia ser um grande perigo para todo o gênero humano. Bernardo Kaczynski foi um dos mentores psíquicos de Eduardo Naumov e foi o jovem e cinético Naumov quem finalmente conseguiu que a Academia de Ciências de Kiev publicasse depois que ele foi recusado em Moscou. Em áreas controvertidas o que uma junta de censores considera demasiado arriscado, outra pode aceitar. Naumov está ativamente empenhado em levar ao público russo o conhecimento das coisas psíquicas. Ele exibiu-nos um gráfico com uma curva que subia e descia, e que mostrava o andamento das publicações sobre parapsicologia. Em 1957 houve 3 artigos contra o assunto, e nenhum a favor. Em 1966, dos 152 artigos que se relacionaram com a pesquisa psíquica, apenas 15 tomaram uma posição negativa. Quando comecei a trabalhar com Kaczynski, disse Naumov, ele me fez investigar também a força do olhar, sobretudo do olhar das cobras e dos tigres. O interesse de Naumov pela confrontação rosto a rosto continua. Numa tarde, ele expôs, com fluência, fatos recentíssimos relativos à pesquisa científica norte-americana sobre cristais líquidos. Esses cristais líquidos são feitos pelo homem. Se cobrirmos o rosto com eles, começaram a irradiar cores. Medindo as radiações à distância, podemos medir as emoções que se modificam na pessoa e o que é mais importante, as moléstias. Este é apenas o princípio de sua utilidade. O futuro pertence aos cristais. Como sabem, algumas pessoas acreditam que o cérebro e os olhos são uma forma de cristal líquido, ajuntou Naumov com um brilho especulativo nos olhos. Afirma-se que tanto no Instituto de Durov como no Instituto Pavlov de Moscou subsiste um interesse mais ou menos disfarçado pela pesquisa no campo da parapsicologia. Perguntamos a Naumov se fazia atualmente alguma investigação como a de Durov. Há interesse, realmente, pela exploração das capacidades telepáticas dos animais, mas o grande problema reside em encontrar alguém que possua o raporte e o brilho de Durov. Os soviéticos estão tentando compreender a capacidade de regresso ao lar revelada por vários pássaros, insetos e animais, outro fenômeno corriqueiro, mas ainda não explicado. Livros e até filmes cinematográficos têm documentado os movimentos de cães que percorrem milhares de quilômetros de território desconhecido para juntar-se aos seus amos. Numa das poucas investigações parapsicológicas sobre animais que se realizaram na América do Norte, o Dr. J. Berrin e sua filha, a doutora Sarah Feater, narraram as atividades de animais que rastrearam donos perdidos, e que eles denominaram rastreamento de psi. Os pesquisadores russos do domínio psíquico parecem utilizar os animais hoje em dia mais ou menos como utilizam cobaias. Ao que se afirma, usaram uma coelha para verificar se ela intuiria fisiologicamente o momento em que os seus filhotes seriam mortos, a muitos quilômetros de distância, no interior de um submarino. Sentiram-se intrigados pelas primeiras notícias de uma experiência científica francesa destinadas a verificar se os ratos poderiam predizer o futuro, se poderiam vaticinar o que, ao menos para os ratos, seria uma catástrofe, a própria morte. Primeiro, os cientistas observaram o comportamento dos ratos. Depois, uma máquina escolhia, ao acaso, o rato que seria morto. Disse que os ratos escolhidos para morrer comportam-se estranhamente de antemão, parecendo ter um pressentimento, saber qualquer coisa que os cientistas ainda não sabem. Muita pesquisa básica soviética com animais tem causado sensação entre os especialistas da ESP no laboratório soviético. Um bandozinho de peixes rodopiava e girava nas águas claras de um aquário. O cientista soviético Dr. Y. Olodov observava-os com todo cuidado. Ele criara um campo magnético fraco, mas permanente, no aquário. Os peixes reagiram. Olodov descobriu que os peixes desenvolviam respostas condicionadas ao magnetismo. Mas por quê? Nem os peixes nem ninguém tem receptores para o magnetismo. Talvez o magnetismo, que por si mesmo é um enigma,
fosse diretamente recebido pelo cérebro dos peixes. 50-190-236. O magnetismo parecia ser a contrapartida do comportamento da telepatia. Haverá uma conexão, uma analogia. Os peixes movendo-se rapidamente num campo magnético invisível não parecem tão notáveis quanto o pique de Duro recebendo uma mensagem telepática para ir farejar um quadro. Entretanto, esse tipo de tratamento básico, assim como as experiências mais ousadas com médiuns, constitui a matéria da parapsicologia soviética. Estimula o impulso teórico para descobrir como funciona o psi. Os pesquisadores soviéticos divergem no tocante aos melhores caminhos para elaborar a teoria do psi. O doutor Hippolyte Kogan, chefe da seção de bioinformação da Sociedade Popov da Tecnologia de Rádio e Comunicações Elétricas, acredita que a pesquisa deveria concentrar-se na telepatia. Diz ele, com efeito, que sabemos como controlar, em termos, a telepatia, por isso mesmo. Por que não concentrar nessa área todas as nossas energias? Com sobrancelhas que parecem desenhadas a carvão, cabelos grisalhos anelados e bastos, o Dr. Kogan é mais conservador do que muitos cientistas que conhecemos. Representa uma geração um pouquinho mais velha, que passou por uma infinidade de horrendas situações na Rússia, sobretudo em relação à ciência soviética oficial. No entanto, dentro dos limites da telepatia que traçou para si mesmo e para o grupo Popov, Kogan realizou um trabalho notável pela originalidade e pela imaginação. Foi o principal responsável pela maioria dos testes russos de telepatia relacionados neste livro. Foi o inventor do método dos traços para rastrear a ESP nas ondas cerebrais. Matemático, Kogan demonstrou que, em princípio, a telepatia entre pessoas que se acham próximas umas das outras poderia ser transportada por ondas eletromagnéticas. Nisso, ele difere de muitos colegas. Segundo as palavras do Dr. Alexei Gubiko, do Instituto Ucraniano de Psicologia, pesquisador experimentado, a maioria dos cientistas inclina-se agora a acreditar que o cérebro irradia um tipo especial, até hoje desconhecido, de energia, responsável pela telepatia. Kogan, porém, fez mais do que participar da velha caça às ondas. Como ciberneticista, está tentando explicar a telepatia com a teoria da informação. Entende Kogan que, durante a telepatia, o pensamento do emissor não lhe sai do cérebro para flutuar no espaço na direção do receptor. Ao invés disso, o receptor capta a informação sobre o pensamento. Essa informação pode ser projetada por meio de um campo de psi para chegar ao cérebro do receptor, onde gradativamente se torna consciente. É por isso que quase toda mensagem telepática na Rússia é dividida em bits de informação recebidos por segundo. Veja no apêndice B outras notícias sobre o trabalho de Kogan e também as teorias inéditas do matemático físico Igor Shishkin, expoente da ideia de que uma força até agora desconhecida está implícita na telepatia. A combinação entre o cibernético e ESP é uma ideia nova. O conceito de pessoas telepáticas como transmissores e receptores de rádio foi substituído por um modelo delas como sistema cibernético. Os soviéticos falam em aparelhos cibernéticos que imitariam a telepatia nas pessoas, e muitos grupos de parapsicologia estão ligados à cibernética e a laboratórios biônicos. Por que não investigar todas as espécies de fatos psíquicos se estamos tentando encontrar respostas para algumas das grandes perguntas que se fazem sobre a ESP? Indaga o biologista Eduardo Naumov. Em lugar de sair a cata do psi matematicamente ou com modelos cibernéticos, Naumov é de opinião que ele deve ser buscado na multiplicidade da experiência viva. A seu ver, a parapsicologia deveria estar no centro de todos os ramos do conhecimento, na junção de todas as disciplinas, como síntese do saber, desde a filosofia até as artes, desde a ciência até a religião. Assim como um corpo diplomático compila uma visão do mundo valendo-se dos despachos de embaixadores em muitos países, assim a parapsicologia compila uma nova visão do homem recorrendo, para isso, a pesquisas na biologia, na medicina, no biomagnetismo, na eletrônica, na fisiologia, para citarmos apenas umas poucas áreas.
A parapsicologia é convocada para estudar a natureza do próprio homem, diz Naumov. E isso inclui todas as atividades do homem. No seu entender, a parte psíquica de nós mesmos está envolvida em tudo que fazemos. Por este motivo, acredita Naumov, a pesquisa da ESP não deveria concentrar-se na telepatia, mas abranger o PK, a fotografia psíquica, como que feita por terceiros nos Estados Unidos, a rabdomancia, a visão sem olhos, precognição, o bioraporte, a influência de um membro de um grupo sobre os demais, e os aspectos psicológicos do psi, que muitos soviéticos tendem a negligenciar. Para poder abranger essa visão ampliada do psi, Naumov rompeu com o grupo Popov de parapsicologia, que trabalha exclusivamente com a telepatia, e fundou a sua própria seção de pesquisa, ligada à Associação Científica e Técnica de Engenharia de Instrumentos. O trabalho atual de Naumov compreende sua grande variedade de assuntos, como o estudo de um homem que se utiliza o PK para movimentar verticalmente um cigarro, num copo, mas só quando está bêbado, as pesquisas no campo da visão epidérmicas, a criação de filmes do telepata Kalo Nikolaev. Os soviéticos também estão sondando a fotografia psíquica. Acreditamos que qualquer pessoa exercitada fará isto, disse Naumov, mas a capacidade da maioria das pessoas para tirar fotografias como terceiros é muito pequena. Estamos planejando utilizar instrumentos especiais e campos artísticos a fim de reforçar os traços do talento. Naumov prosseguiu, em outro estado de espírito. Uma das coisas mais importantes para a parapsicologia foi o nosso recente descobrimento de correntes que fluem no corpo e que não são sanguíneas nem elétricas. Naumov referia-se a novos descobrimentos no domínio da parapsicologia e da fisiologia, conhecido pelo nome de efeito Kirlian, do qual tratamos nos capítulos 16,17,18. Estamos estudando as mãos dos médiums enquanto trabalhavam, empregando as técnicas de Kirlian, como também o efeito da telepatia e da radioestesia sobre as plantas. Organizamos recentemente um seminário para discutirem as nossas pesquisas acerca da influência telepática sobre os grupos. Obtemos uma impressão eletromagnética total do grupo. Em seguida, introduzimos no grupo uma pessoa nova. O modelo eletromagnético total do grupo se modifica, o efeito da pessoa sobre o grupo parece registrar-se telepaticamente, disse Naumov. E o dedicado jovem cientista rematou com a sua predição: no futuro os problemas da atual psicologia do homem revolverão em torno da parapsicologia. Ver-se-á que o psi é um aspecto central do subconsciente, da personalidade e das emoções. Parece que vai uma longa distância desde os cães telepáticos Martipik até a cibernética e a visão do psi como elemento da própria vida. Mas se Naumov e outros tiverem razão, e o que chamamos psi for uma força dinâmica que tudo invade, ela deverá necessariamente manifestar-se em animais como se manifesta em nós. O psi seria, nesse caso, qualquer coisa sutil que nos ligue a todas as formas de vida. 12. Reencarnação artificial. Recentemente, num amplo estúdio batido de sol em Moscou, um grupo de estudantes de arte contemplava com suma atenção o modelo. Profundamente mergulhado na própria visão da jovem, cada qual olhava para baixo e para cima, confrontando as curvas do modelo com a figura que principiava a delinear-se no caderno de desenho. Nenhuma cabeça se voltou quando o professor, Dr. Vladimir Elihaikov, entrou na sala e pôs-se a andar entre eles em companhia de um visitante. Quero que conheça um dos meus melhores alunos, disse Raikov. Uma moça de pouco mais de 20 anos se levantou, aparentemente de má vontade. Logo, porém, como se tornasse em si, voltou-se, rápida, para o visitante e estendeu-lhe a mão. Sou Rafael de Urbino, disse ela. O nome pronunciado surpreendeu menos o visitante do que a maneira displicente com que a rapariga, aparentemente normal, inteiramente desperta, tentava fazer-se passar pelo grande pintor da Renascença. Poderia dizer-me, por acaso, em que ano estamos? Perguntou ele. Ora essa. 1505, naturalmente. Precisando de um momento para pôr em ordem as ideias, o visitante recuou para focalizar a câmara na bonita e jovem estudante. O professor Raikov perguntou-lhe,
Você sabe o que ele tem na mão? Não, nunca viu nada parecido com isso. Nunca. Nunca vi nada parecido com isso em toda a minha vida. Depois de tirar algumas fotografias, o visitante recomeçou a falar sobre câmaras, jatos, Sputnik, e, à proporção que a jovem se mostrava mais inflexível nas negativas, sobre tudo o que lhe vinha à mente que se relacionava com 1966, o ano em que estavam vivendo. Fantasmagorias. Isso tudo é bobagem. Os senhores estão me aborrecendo com tolices, bradou a moça, exasperada. Está bem, muito obrigado por ter nos permitido a falar com você, atalhou o professor. Volte para o trabalho. Desenhe. Desenhe da melhor maneira que puder, mestre Rafael. Eis aí um exemplo, disse o Dr. Raikov ao visitante, redator da Komsomolskaya Pravda, do que denominamos reencarnação. Essa reencarnação de Rafael Ira, jovem estudante de ciências, não levar o psiquiatra Raikov a uma pesquisa através de teias de aranha e adros desmantelados de igreja para corroborar a história da moça de uma gloriosa existência passada. Raikov, que trabalha com os parapsicologistas da Popov, sabe como esse Rafael se reencarnou e sabe como se reencarnaram os 3 outros Rafaéis da classe. Raikov chamou a vida. Ele é um mestre hipnotista. Com a sua marca dinâmica de reencarnação, Raikov está tentando provocar o surgimento do talento, talvez do próprio gênio, em seus alunos. Não estamos dando às pessoas, com a reencarnação, alguma coisa externa, alguma coisa que elas não possuem, dizem os soviéticos. Vias pouquíssimas pessoas compreendem os poderes extraordinários que possuem. Só sou capaz de evocar o fenômeno da reencarnação quando o paciente se acha num transe excessivamente profundo, declara Raikov. E uma nova forma de transe ativo. A ação é o toque dominante da reencarnação de Raikov. Ela é uma estudante adiantada de física da Universidade de Moscou. A arte, realmente, não lhe interessava muito. Ela sentia que não tinha talento para o desenho. Os seus esboços, quando se ofereceu para participar das experiências de Raikov, lhe confirmavam a opinião, pois não revelavam muito maior sentimento que os desenhos mais esquemáticos. Você é Ilha Repin, insistiu o Dr. Raikov dirigindo-se a ela em estado de transe profundo. Repin, grande pintor russo do início do século, ainda é vigorosamente estudado na União Soviética. Você pensa como Repin. Vê como Repin. Possui as capacidades de Repin. Você é Repin. Por conseguinte, o talento de Repin está às suas ordens. Depois de algumas sessões de reencarnação qualquer um perceberia que Alpha estava desenhando muito. Após 10 tardes como Repin começou a querer desenhar nas horas de folga e passou a andar com um caderno de desenho. Em 3 meses, quando Raikov concluiu o curso que lhe destinara de 25 lições, Alá desenhara como um profissional, não como Repin nem como Rafael, 2 das suas muitas reencarnações, mas também quanto um desenhista competente. O novo talento explodiu de maneira tão vibrante em Alá que ela está pensando seriamente em mandar às favas os teoremas da física e consagrar ao cavalete. Alá não poderia ter aprendido a fazer isso no estado comum de hipnose profunda que é passivo, explica Raikov. Este, que pertence à nova classe de jovens estudantes soviéticos da mente, tem grande experiência de transes passivos, em que a sua palavra é uma ordem para o paciente. Raikov exibiram os seus poderes com o grupo Popov na maioria das experiências telepáticas do grupo, e escreveu artigos científicos acerca da estimulação de fenômenos psíquicos sob o efeito da hipnose. Ele pode induzir facilmente Alá a um transe passivo. Ordenou-lhe que representasse nesse estado diante de um visitante. Sobre a ação da palavra hipnótica de Raikov, Alá de olhos cerrados, andou pela sala com movimentos vagarosos de uma sonâmbula. Raikov estendeu-lhe um copo invisível de suco de maçã. Ela engoliu o suco de um trago. Obrigada, disse, isso me faz sentir melhor. Na reencarnação, Alá e ela mesma, ainda que a pessoa acerte ser o mestre Rafael, mostra-se alerta, inteiramente acordada. Vê o modelo lápis, o caderno de desenhos. Compõe conscientemente o próprio esboço,
expor os próprios sentimentos no trabalho que está fazendo. Sem ser um Svengali convertido em pintor, Raikov se mata em fora de cena no que diz respeito a ela. E um observador, o homem que aciona o interruptor. A reencarnação conduziu a moça a um estado em que ela se submete às novas leis desconhecidas e à meta do meu trabalho, afirmam Raikov. A reencarnação é importante por si mesma. Abre diante de nós o lado inexplorado da psique humana. O Dr. Vasiliev, o parapsicologista pioneiro, concordou com a importância da psique não explorada. Pouco antes de morrer, escrevendo sobre as rates de inspiração criativa, afirmou: com o progresso da parapsicologia estamos mais perto de desvendar os mistérios da criatividade. Sabemos agora que as faculdades psíquicas e criativas do homem têm muita coisa em comum. Os parapsicologistas e os críticos de arte reconhecem geralmente que a criatividade e a inspiração são disparadas com a força que os cientistas denominaram ESP. Mas, você pode aprender a desenhar em 20 lições fáceis. O descobrimento da artista ala parece demasiado fácil. E o seria, concordam os soviéticos, por exemplo, por qualquer um dos sistemas usuais de instrução. Mas, dizem eles, a reencarnação permite que a mente se torne supercriativa, porque lhe faculta operar de acordo com as leis novas, quase mágicas. Essas leis produzem dons estáveis. Ala, ao que parece, não desceu do seu alto nível artístico depois que se afastou de Raikov. Nem os outros pacientes. O Dr. Raikov e seus colaboradores testes iniciais com 20 jovens estudantes, de pouco menos ou pouco mais de 20 anos, sem dotes artísticos, mas inteligentes. Raikov proporcionou a cada um de 5 a 20 experiências de reencarnação. Depois da encarnação final como gênio, alguns desenhavam melhor do que os outros, mas todos haviam progredido acentuadamente e Raikov tem quadros para prová-lo. Todos acabaram, em sua opinião, donos de um novo talento, recém-descoberto. A atividade como mestre reencarnado não deixa restos de lembranças. No estado não reencarnado, e isso nos surpreende, esses estudantes, a princípio, recusaram-se a acreditar que tivesse desenhado as imagens que lhe eram exibidas, e prováveis não quiserem crer que houvesse assinado Repin ou Rafael com um bonito floreio no fundo do quadro. Entretanto, à proporção que as sessões progrediam, a habilidade para o desenho, adquirida como Repin, principiou a filtrar-se-lhes nas próprias personalidades conscientes. Ao revés de todas as experiências anteriores, os estudantes descobriram que eram, afinal, capazes de desenhar. Por volta da 10ª sessão, contou-nos Naumov, o novo talento, estabilizado, passa a fazer parte do equipamento consciente do aluno. O que este adquiriu não abandona. O estudante está pensando, formulando relações e juízos, adquirindo a própria experiência durante a reencarnação. Consequentemente, o potencial criativo que desenvolve e estende fica sendo seu, explica Raikov. Outro cientista, o Dr. Milan Rizl, trabalhando em Praga no princípio da década de 60, engenhou um sistema hipnótico para evocar nas pessoas o talento psíquico em lugar do talento artístico. Alguns pacientes de Rizl também constataram que o talento da ESP que neles floresceu sob o efeito da hipnose estabilizou-se como uma capacidade nova, conscientemente controlada, na vida cotidiana. Perguntado se não estaria apenas transplantando alguma coisa nos estudantes em estado receptivo, Raikov observou: como hipnotista, limito-me a deixá-los nesse estado de supervigília, mas, depois disso, não lhes imponho coisa nenhuma. O que acontece, às vezes, é precisamente o contrário. Raikov lembra-se de uma moça que lhe reencarnou, não como artista, mas como famosa rainha inglesa. Desejamos dar um baile, anunciou a súbita rainha. Você, disse ela a Raikov, saia e encarregue-se dos preparativos. Em minha ordem, ajuntou, em tom imperativo, quando Raikov, que habitualmente dava as ordens, pareceu hesitar. Raikov reencarnou outro estudante, Volodymyr, como um artista russo do século XIX designado simplesmente por N. Como N. Volodymyr considerava Raikov seu modelo pessoal.
Dedicou seus quadros a meu melhor modelo e amigo, 1883. Enquanto desenhava, ele gostava de expor as suas teorias sobre arte. Você não gostaria de publicá-las? Perguntou o modelo Raikov. Naturalmente, suspirou o rapaz, mas elas nunca passariam pelo crivo de censor. Nessa ocasião, outro psiquiatra entrou na sala. Ah, exclamou Raikov, aqui está o censor. Eu gostaria que você o conhecesse. O médico censor estendeu-lhe a mão. Volodine deu um salto para trás, escondendo a mão nas costas. Nunca apertarei a mão de um censor czarista. E, pondo-se a andar carrancudo em torno deles, gritou para Raikov, meu amigo, ponha para fora daqui todos os censores. Raikov não pôde resistir à tentação de apresentar o ardente Volodine a outra estudante, Helena, também momentaneamente reencarnada como o famoso N. N só pode ser uma pessoa. E eu, naturalmente, sou essa pessoa. Esta moça é uma impostora, observou Volodine para Raikov. Como os demais, Volodine era de opinião que adquirira talento artístico em pouquíssimo tempo. Como escreveu um autor soviético, os estudantes têm a impressão de que todas as dificuldades iniciais ficaram para trás. Parece-lhes que aprenderam as técnicas do desenho enquanto reencarnações numa sucessão de mestres, Repin, Rafael, Matisse e outros. Agora estão prontos para sintetizar e desenvolver o próprio estilo. O ensino de Raikov é semelhante ao ensino tradicional da arte, em que o estudante se sentava com um caderno de desenho, num museu, diante dos quadros de grandes mestres, com uma diferença. A reencarnação de Raikov sintetiza dias em horas e anos em meses. Em seu caderno de desenho, Ala passou em 3 meses, das figuras rabiscadas para um bom retrato. O seu súbito florescimento artístico através da reencarnação custou-lhe apenas umas poucas horas por semana. Raikov apresentou estudantes com perspectivas mais amplas do que ver através dos olhos de pintores famosos. Ele conseguiu que a sua aluna Luba regredisse hipnoticamente de modo que pudesse ver o mundo com olhos de criança. Mas ela não tornou a vê-lo como uma Luba mais moça, foi reencarnada em outra pessoa, chamada Olga, na idade de 5, 8, 10 e 14 anos. Em seguida, Raikov proporcionou um acervo ainda maior de experiência. Reencarnou num menino chamado Ilya, com as mesmas mudanças de idade, até os 17 anos que era a idade de Luba na ocasião. Os desenhos dela refletiram as diversas paradas em seu trajeto de reencarnação. As imagens desenhadas como menina mostraram uma maior plasticidade e suavidade. Raikov deu a um adulto uma dose ainda mais estranha de experiência ampliada. Nesse caso ele se afastou da linha principal do seu esforço para evocar a criatividade, a menos que se considere a cura de si mesmo como um ato possível e criativo. Na qualidade de psiquiatra, Raikov enfrentou o problema de Boris, um alcoólatra crônico de meia-idade, dono de alguma cultura. O homem aparecia de vez em quando para tratar-se na clínica psiquiátrica. Continuava a beber, sucedendo os períodos de delirium tremens, e a família, cansada, já estava prestes a desistir e a deixá-lo. Tivéssemos nós algum poder que os bem-dotados nos dessem para podermos ver-nos a nós mesmos, como os outros nos veem. Escreveu Robert Burns. O Dr. Raikov imaginou que tinha poder dessa natureza. Decidiu reencarnar Boris, os parentes dele. O psiquiatra começou com a mãe de alcoólatra porque este último sentia carinho e amor. Quem é você? Eu sou Tatiana Nikolaevna, respondeu Boris, pronunciando o nome de sua mãe. Raikov contou ao homem reencarnado que o filho dele estava deitado no sofá, tomado de um estupor alcoólico. Ele ficou azul e nauseado. As coisas vão mesmo muito mal, continuou Raikov, batendo sempre a mesma tecla. O paciente, com os olhos arregalados, atirou-se no sofá, praticou em seu filho a respiração artificial, borrifou o rosto com água imaginária, deu-lhe um remédio invisível a colher invisível, e suplicou aos médicos que lhe prestassem os primeiros socorros. Como foi que você pode beber desse jeito? Lastimou a mãe reencarnada. Você está morrendo por causa da bebida. Sua mulher vai abandoná-lo, sua filha não poderá gostar de você.
Raikov produziu um som gorgolejante com uma garrafa de água. Tatiana Nikolaevna, seu filho parece estar bebendo outra vez, disse ele. Tatiana, com o rosto vincado pela repugnância, tentou arrancar a garrafa do filho invisível e espatifá-lo no chão. Mais tarde, Raikov reencarnou em Boris, a filha dele. Papai, disse Boris com a voz calma, suave, parecida com a da filha. Papai, por que tornou a beber? Que aconteceu com você? Isso é terrível para mim. E lágrimas rolavam pelo rosto de Boris reencarnado na própria filha. Finalmente, Raikov evocou a esposa do homem e outros membros da família. Boris não recordava quase alguma desses momentos carregados de emoção em que fora reencarnado, sucessivamente, em alguns de seus familiares. Mas, um belo dia, ele confidenciou ao seu psiquiatra, o Dr. Raikov, que, de repente entrara a pensar nos sentimentos que devia inspirar aos parentes. Parecia sentir-lhe quase que fisicamente a cólera e a repugnância. Comecei a ver tudo o que havia de detestável na minha embriaguez através dos olhos deles, e pavoroso. No dizer de Raikov, essa reencarnação médica, interessando aos laços mais fortes de Boris com a vida, pouco a pouco ajudou a assumir uma atitude crítica em relação ao comportamento. Um tipo de reencarnação, diz Raikov, pode ser uma excelente adição ao tratamento psicoterápico. Pode ser também usado na reabilitação de criminosos. As experiências médicas de Raikov está naturalmente interessado no lado fisiológico da reencarnação, que propicia às pessoas como uma estudante de medicina, que confessou não somente não saber desenhar, mas também não gostar de arte, o rápido desenvolvimento de uma aptidão para o desenho. Ligando os dispositivos habituais de observação, Raikov confirmou a suposição de que o transe da reencarnação é uma coisa nova, diferente do costumeiro transe passivo da hipnose profunda, em que o ego mostra o ritmo alfa de repouso. Na reencarnação o ritmo alfa desaparece completamente e o ego acusa um padrão semelhante ao que se registra na vigília enquanto uma estudante vive como se fosse Rafael, fisiologicamente parece estar superacordada. O cérebro revela intensa concentração, sem nenhuma distração. Dir-se que todo ser movimentasse à luz de um refletor inexorável. Em muitos sentidos, a reencarnação é a antítese do sono. Não obstante, tem afinidades com o transe comum. Os estudantes caem num sono profundo antes de tornar-se em si. Muito embora Raikov não faça menção da amnesia, eles nunca se lembram de um único momento que tenham vivido como outra pessoa. De acordo com os soviéticos, somente um hipnotista muito competente e capaz de conduzir as pessoas à liberdade da reencarnação. Nem todos os pacientes podem ser submetidos aos primeiro passo, o transe profundo. E o próprio Raikov já desistiu de encaminhar algumas pessoas nesse transe para uma atividade de reencarnação. Raikov utiliza um novíssimo instrumento inventado por um talentoso físico de 29 anos de idade, Viktor Adamenko, para controlar o seu trabalho. Essa máquina registra o fluxo de energia do corpo, utilizando como pontos de controle para os seus eletrodos os pontos de tratamento pela acupuntura da medicina chinesa tradicional. Os antigos chineses tradicionais introduziram longas agulhas em pontos específicos da pele para curar moléstias. O físico Adamenko liga os seus fios aos mesmos lugares da pele e captam as mudanças da energia corporal causadas por alteração de consciência e variáveis estados emocionais. No laboratório de Raikov, Adamenko ligou a sua máquina chamada CCPA à condutividade dos canais dos pontos de acupuntura, para testar voluntários e grupos de controle. Depois foi a vez de Raikov, que colocou pacientes em estado de hipnose passiva. Completamente sob o seu domínio, estes viam jardins de rosas que o experimentador evocava para eles, faziam gestos de sonambulismo. Também produzia nos pacientes a hipnose de reencarnação. E os hipnotizados, como os estudantes Rafaéis e Repins, agiam totalmente por conta própria quando em transe. Ao cabo de muitas sessões, Raikov e Adamenko cotejaram os gráficos da CCPA e encontraram pronunciadas diferenças entre as diversas formas de hipnose que Raikov experimentara.
Por meio da CCPA podemos registrar objetivamente a atividade psíquica da mente em estados de sonambulismo e em vários níveis de hipnose, relataram os dois na Revista de Neuropatologia e Psiquiatria de 1968 do Instituto Médico de Sechenov. Eles haviam descoberto um novo meio de ver o interior da mente, de registrar a consciência. Esses estados são muito difíceis de medir por qualquer outro método, disseram Raikov e Adamenko. Descobriram que havia até maior atividade na mente durante a reencarnação do que a que existe quando uma pessoa está totalmente acordada. Isto corrobora os descobrimentos do Ege, segundo os quais a reencarnação em um estado de supervigília, muito diferente da hipnose comum, passiva. A CCPA registra as mudanças da energia corporal à medida que variam a emoção e a consciência. Proporciona um modo claro, científico, ele mostrar como o pensamento realmente nos afeta. Os parapsicologistas tentaram verificar, finalmente, se a CCPA seria capaz de captar algum efeito corporal do pensamento à distância. Veja o capítulo 18. A ciência norte-americana não parece ainda ter feito uso da CCPA, mas os cuidadosos relatos publicados pelo prestigioso Instituto Médico Sechenov implicam certamente que a CCPA, novo modo de olhar para dentro e aprender a sutil interação do pensamento e do corpo, da psique e do soma, terá usos muito mais amplos do que o simples registro dos estados mentais de artistas reencarnados. A capacidade musical, tanto quanto o talento artístico, também foi acentuado por Raikov. Ele reencarnou o grande violinista Fritz Kreisler num estudante do Conservatório Musical de Moscou. Acreditando ser Kreisler, o rapaz começou a tocar à maneira de Kreisler. Essa capacidade consolidou-se-lhe no estado consciente. Afirma Raikov que a reencarnação pode ser usada no treinamento artístico, musical e científico. O seu rápido salto do descobrimento para a aplicação reflete a preocupação soviética pela busca de métodos novos e radicais de ensino. Piotr Sidorov Timind, do financista e escritor W. Clement Stone e da jornalista Norma Leigh Browning, mencionou as primeiras atividades da pesquisa renovada da ESP na Rússia, no início da década de 1960. Sensível à competição global entre a URSS e os Estados Unidos e ao maior, embora frequentemente descurado, recurso de que podem dispor as nações, o poder da mente, Stone foi a Washington, onde conseguiu uma entrevista com Oliver Caldwell, que então exercia as funções de comissário interino de Educação Internacional, ligado ao Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. Grande conhecedor de assuntos russos, Caldwell disse a Stone Browning: "Estou abismado com o ceticismo e, às vezes, com a hostilidade que encontro quando tento falar a norte-americanos sobre algumas das experiências que estão sendo realizadas na URSS no domínio da parapsicologia e outros campos correlatos. Isso me parece particularmente estranho porque existe uma documentação, já traduzida, à disposição dos interessados, que confirma a maioria das coisas que vi na URSS. Estou realmente perplexo, porque, se os Estados Unidos não fizerem um esforço sério para atravessar essa nova fronteira, daqui a 10 anos talvez seja tarde demais." Caldwell falou de muitas e ousadas avenidas que os soviéticos estavam explorando em seu impulso para desvendar as capacidades intelectuais do homem. Contou uma conversação que tivera com o falecido Lev Landau, um dos 2 ou 3 maiores físicos da Rússia, sobre a próxima possibilidade de afinar duas mentes telepaticamente. Disse-lhe Landau: "Quando isso acontecer, o professor poderá transmitir a um estudante conhecimentos que transcendem a capacidade normal da sua mente, passando por cima do seu mecanismo de defesa e atingindo os 90% do cérebro normalmente vazio." Como estimulante da criatividade para a utilização da parte adormecida do cérebro na ciência pura, Raikov e seus colegas reencarnaram um gênio matemático europeu num estudante universitário de matemática. O que acentua a superconcentração da reencarnação é a crença do estudante de que também é gênio, diz Raikov. No rapaz, sumamente confiante, nenhuma inibição bloqueia o fluxo criativo. Ele utiliza em seu trabalho reservas que normalmente permanecem inexploradas durante toda uma existência.
A experiência obtida por esse estudante nas horas em que é um gênio matemático reencarnado também se reflete em sua vida de todos os dias. As suas notas melhoraram vertiginosamente. Mas se você, leitor, imagina poder tentar a reencarnação como um curso intensivo ultra rápido, não faça isso. Rykov é explícito em relação aos perigos muito reais de uma tentativa desse gênero. Ninguém, afirma ele, a não ser um psiquiatra hipnotista muito competente, deve procurar evocar personalidades separadas em outra pessoa, ou em si mesmo. Todos os alunos de Rykov sobreviveram entusiasmados à reencarnação. Sentiram-se bem, descansados, depois das suas sessões. Afirma-se que eles dominaram automaticamente a técnica da auto-hipnose, que os ajudou a intensificar a força de vontade e a memória. O imaginativo Rykov tentou uma experiência engenhosa com um engenheiro aeronáutico, a reencarnação no futuro, que a maioria dos ocidentais denominaria precognição. Você é um grande inventor do futuro, disse Rykov ao engenheiro. Com os seus conhecimentos poderá desenhar facilmente um método de fotografar foguetes cósmicos. O homem do futuro concordou e pôs a trabalhar. Guardamos os desenhos em lugar seguro para verificar, mais tarde, se estão corretos, diz Rykov. As pesquisas de Rykov sobre reencarnação artificial, depois de publicadas, despertaram o interesse de profissionais em muitos campos diferentes. Os grandes médiums possuem afinidades com artistas. Eles também parecem às vezes ter acesso a conhecimentos e poderes que não se encontram em seus eus cotidianos. Como os artistas com seus segundos eus e as suas musas, os médiums também têm os seus eus maiores e, às vezes, controlam personalidades. Dir-se-ia que o artista dirige o poder por meio das palavras, das notas, das tintas e das massas, ao passo que nas artes psíquicas o meio é o médium. A maneira por que as pessoas talentosas podem acionar a inspiração interessou para a psicologista Vassiliev. O encanto mágico que ele encontrou era pessoal e subjetivo. Algumas, como Rachmaninoff, vão passear pelo campo, outras se deitam com a cabeça voltada para o norte. Ou podem vestir uma roupa especial, rezar, ler um livro, beber, conter a respiração, olhar na bola de cristal, nadar, apontar lápis, esfregar um anel. Para Vassiliev, todas as excentricidades a que as pessoas recorrem servem para pôr em ação uma resposta condicionada altamente individualizada. Em certo momento do passado tivemos uma súbita inspiração. A mente procura alguma coisa que a tenha causado, teorizou Vassiliev. Damos com algo que talvez não fosse a causa verdadeira, mas passará a sê-la se for repetida ritualmente todas as vezes que se desejar a inspiração. Segundo Vassiliev, Schiller conservava maçãs podres sobre a mesa de trabalho. E dizia não poder escrever sem lhe sentir o cheiro. Acreditava Vassiliev que Schiller deveria ter concebido ou escrito uma passagem brilhante, um dia, no outono, enquanto as maçãs se estragavam no chão. O cheiro forte de ranço tornou-se a mola da sua inspiração. Rykov explica da mesma forma o caminho para a inspiração através da reencarnação. A palavra Repinho Rafael é apenas um símbolo que ajuda a hipnotista a penetrar o mistério das capacidades do homem para chegar às reservas do organismo não utilizadas em estado de vigília. Usando a palavra Repin, diz Rykov, o hipnotista rompe a crosta dos centros do cérebro que continuam despertos durante a hipnose, criando assim grande excitação em outras áreas cerebrais. Em seguida, tudo se concentra no trabalho criativo, desenhar, como Repin. O Dr. Rykov é de opinião que a reencarnação permite ao estudante estabelecer conexão com 90% das células cerebrais que normalmente jazem adormecidas. 1. Ocidental familiarizado com a psicologia de Jung dirá que o símbolo Repin permite ao estudante estabelecer conexão com o inconsciente coletivo e abordá-lo. Há uma porção de teorias sobre o que está acontecendo e muito semântica para acompanhá-lo, mas o ponto crucial é a circunferência do eu cotidiano, a definição do eu. O que quer que estabeleça conexão no momento de inspiração está fora do círculo do eu. Uma das metas dos parapsicologistas comunistas é aumentar a circunferência do eu, ligar essa parte expectante do ser,
acender as luzes, pôr mais vida em movimento. A ideia é aumentar o âmbito e o poder, como a passagem do ukulele para a guitarra elétrica. Que dizer de uma forma de aumento mais demorada, a reencarnação no sentido tradicional? Os parapsicologistas ocidentais, notadamente o Dr. Ian Stevenson da Universidade de Virgínia, começaram a fazer investigações científicas de supostos casos de reencarnação. Nos países da cortina de ferro que visitamos, fora da Rússia, encontramos um interesse ativo pela ideia. Dada a filosofia política da União Soviética, este ainda é um assunto demasiado melindroso para se investigar cientificamente na URSS. Talvez a última palavra russa sobre a reencarnação deva ser dita para um homem que continua sendo lido e reverenciado na Rússia, Tolstói. No início do século XX, Tolstói escreveu: "Toda a nossa vida é um sonho. Os sonhos da nossa vida presente são o meio em que desenvolvemos as impressões, os pensamentos, os sentimentos de uma vida anterior. Assim como vivemos através de milhares de sonhos em nossa vida presente, assim a nossa vida presente é apenas uma dentre os milhares de vidas a que chegamos vindos da outra vida, da vida mais real, e a qual voltamos depois da morte. A nossa vida é apenas um dos sonhos daquela vida mais real. Eu creio. Eu sei. Eu vejo sem nenhuma dúvida." 13. O tempo. Nova fronteira da mente. A que distância fica Pulkovo? Perguntamos à agência de viagens soviéticas em Tourist, em Leningrado. Estávamos arranjando uma entrevista com o famoso astrônomo de Pulkovo, o principal observatório da Academia de Ciências da URSS, o Observatório de Greenwich da Rússia. "Fica a umas 4 horas de Leningrado", disse-nos uma moça de Tourist. "Mas do mapa não parece tão longe assim. Talvez fique apenas a 1 hora", emendou ela. Continuamos a fitá-la com uma expressão de dúvida. "Ou 20 minutos, quem sabe?" Voltou a jovem. Ficava, realmente, a 20 minutos de distância, desde o nosso hotel. Na esplanada Moskovski, até os cumes de Pulkovo, de onde se avistava Leningrado. Ironicamente, íamos ao observatório de Pulkovo com a intenção de discutir o próprio tempo. Não o tempo mais ou menos impreciso da funcionaria da Tourist, mas uma assombrosa e nova teoria do tempo desenvolvida por um dos mais renomados astrofísicos soviéticos, o Dr. Nikolai Kozyrev. A estrada para o observatório, que é o meridiano nacional da URSS, passa por reluzentes e novos edifícios suburbanos de apartamentos, centros comerciais e, logo em seguida, por fileiras de pedras denteadas e serrilhadas, usadas para deter o avanço dos tanques germânicos durante o cerco da cidade. O mundialmente famoso laboratório, iniciado em 1839, achava-se na linha de frente e fora barbaramente destruído pelos nazistas, tendo sido seus custosos instrumentos reduzidos a minúsculos fragmentos de metal e os seus prédios a requeimados esqueletos. Sem embargo de tudo isso, lá está ele ainda, no seu cume, sobranceiro à cidade de Leningrado. Estranhamente a vida de Nikolai Kozyrev segue de certo modo paralela à do seu grande observatório. Ótimo estudante, publicou o seu primeiro artigo científico quando tinha apenas 17 anos. A lógica e a precisão das suas ideias deixaram pasmados os cientistas. Nessa idade precoce ele se interessava por atmosferas solares e estelares, eclipses solares e equilíbrio das radiações. Aos 20, formou-se em Física e Matemáticas pela Universidade de Leningrado. Aos 28 já alcançava a distinção como astrônomo e lecionara em vários colégios. Cheio de novas ideias, a vida não poderia correr-lhe melhor. Nisso a desgraça bateu-lhe à porta. Em 1936, por ocasião das repressões stalinistas, foi detido. Em 1937, se iniciaria para ele 11 anos que passaria num campo de prisioneiros. Em que terá pensado o astrônomo nesses lúgubres e duríssimos anos que passou observando o céu sem telescópio? Mesmo privado do equipamento astronômico, a sua inteligência e intuição se mostraram intensamente ativas. Quando, afinal, reabilitado, pode voltar à astronomia, Kozyrev fez uma série de predições brilhantes sobre a Lua,
Vênus e Marte. Muito mais tarde, as sondas espaciais soviéticas provaram que ele tinha razão. Em 1958 anunciou no mundo que atividades vulcânicas na Lua, na cratera Alphonsus. O seu boletim foi eletrizante para os futuros voos espaciais, pois significava, em essência, que havia na Lua vastos recursos naturais e enormes mananciais de força, que poderiam ser utilizados para estender ainda